Olá, boa tarde, como vão todos, como vão todas? Hoje vim falar um pouco sobre história, pão e circo, né? Mas antes de falar sobre pão e circo, queria pedir para quem gostar, quem quiser, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para que as informações andem mais longe, tá? Hoje vim falar de pão e circo. É uma política antiga, desde a Roma antiga, da Roma como império, e lá eles diziam que dando um pouquinho de pão e um pouquinho de circo, a população se aquietava e não ia prestar atenção nos governos, né? Então, pensando um pouco disso, a gente sabe que isso aconteceu em muitos governos desde então. Então, Roma ainda influenciando a atualidade. Mas eu queria falar um pouquinho do arroz. E aí eu tenho dois arroz para a gente conversar. O arroz estado mínimo. O arroz estado mínimo, o que é estado mínimo? É quando o Estado não faz mais nada. Muitos pregam que estado mínimo é não ter imposto. Pode até ser, mas também não tem escola, não tem educação, não tem assistência social, não tem nada. O Estado não faz nada. O Estado praticamente é um ser decorativo. E quem manda? O Deus mercado, tá? E aí vamos falar um pouco sobre isso. E o arroz com o governo. E o governo tem que ter um certo equilíbrio, né? Não tem que ser um governo totalitário, mas para mim tem que ter governo. E vamos pensar na história do arroz. Quando a gente pensa em produção do arroz, primeiro, o Estado mínimo não tem financiamento, não tem incentivo. O produtor quer vender arroz, quer plantar arroz, que plante. Tanto que hoje, 90% das terras cultiváveis plantam soja e trigo, tá? Para exportação. A gente só tem 10% das terras cultiváveis produzindo os alimentos para o Brasil. O resto está indo tudo para fora, tá? Então não tem financiamento, não tem incentivo. E o arroz com o governo? Ele tem incentivo sim, tem empréstimo. Quem é produtor rural, quem tem na família produtor rural, sabe o quanto esse empréstimo, esse financiamento é importante para iniciar a produção, tá? Tem insumos, porque às vezes os governos ajudam no calcário, ajudam no fertilizante, então esses insumos também fazem parte do governo. E tem assistência técnica. Quem tem parente ou quem é produtor rural sabe o quanto EPAGRE, Embrapa são importantes no apoio técnico. Então, o governo oferece incentivo e assistência técnica. Esse arroz tem a questão do comércio. E quando eu tenho Deus mercado no estado mínimo, sem controle, sem preço mínimo. Se no comércio, quando eu for colher o meu arroz e por algum motivo tem uma superprodução, o preço do dólar está lá abaixo, e eu não tenho para quem vender, esse preço vai ficar, ó, e o produtor que se dane, porque ele vai vender num preço muito baixo. Não é à toa que às vezes a gente vê produtor preferindo jogar fora a produção do que vender, porque fica muito barato. E o que a gente tem no arroz com o governo? Arroz com o governo tem estoque regulador. O que é estoque regulador? Quem lê um pouquinho mais lembra da tal da Conab, tá? Que era antigo, vem da época lá do Sarney, talvez até da época do governo militar. Agora eu não vou poder passar essa informação com mais precisão. Mas só o regulador é o seguinte, tem a safra, tem um preço mínimo pelo menos. O produtor está com preço muito baixo, o governo vai lá e compra pelo preço mínimo, pelo menos para o produtor não ter prejuízo. E ele compra na safra, então ele guarda isso em estoque regulador, esperando que a entre safra, quando não tem produto. Quando não tem produto, aí o governo pode vender para não ter desabastecimento. Ou melhor, para que o preço se mantenha adequado. Tá? Então, o comércio tem que ter o estoque regulador. Sem estoque regulador, a gente não regula preço e a gente não regula oferta. E aí, o que acontece com o povo? Para vocês terem uma ideia, quando eu tenho dólar a R$1, e isso lá em 2015 estava R$ 2,80 o dólar, então se eu fosse vender, né, o meu arroz fora a dólar, cada real, cada dólar em arroz, eu receberia 2,80.
Agora, cada dólar que eu vendo em arroz, eu recebo 5,32. Então, é muito mais vantajoso eu vender no mercado externo. E aí, o que aconteceu? Está tudo indo para fora. E é por isso que aí, não tendo arroz no Brasil, a gente sai de um arroz que estava R$ 9,00, aquela saca, aquele saco de 35, de 5 quilos, e passa hoje, os produtores rurais, os distribuidores, acho que vai se estabilizar em 36, tá? R$ 36,00 o saco de 5 quilos. Então a gente acaba ficando sem pão e a gente também não tem nem o circo mais, porque a gente também não tem mais cultura. Então a gente está com problema na questão da distribuição. E só para vocês verem o que é um governo patriota, o que é um governo que pensa no povo. O Vietnã, que é um dos maiores produtores mundiais de arroz, um país que economicamente não é tão rico, mas é um país com 100 milhões de habitantes. Eles, em abril, eles limitaram a exportação de arroz, porque eles sabiam que com a pandemia poderia ter aumento da demanda por comida e também que ter o dólar mais alto, ia querer vender mais. Eles limitaram a exportação. Com isso, lá eles estão segurando o preço e o povo tem o que comer. Então, para a gente entender na questão do arroz Estado mínimo serve quem? Serve o mercado. Os grandes produtores ganham muito, mas o povo perde. Estado com governo, tá? O povo pelo menos tem comida. Talvez os grandes produtores não ganhem tanto, eles continuam ganhando, eles não vão ficar pobres. Mas o povo consegue ter segurança alimentar, soberania alimentar. Governo serve para tratar da soberania. E nesse caso do arroz, soberania alimentar. Tá? Hoje o papo é sobre isso. Infelizmente a gente está sem circo porque a cultura está sendo cada vez mais atacada. E quando eles não pensam no povo, eles não estão pensando nem no pão. Então, o que a gente tem para fazer? Vamos em frente, pessoal. Vamos entendendo disso, porque conhecimento transforma em realidade. Um abraço a todos e eu volto em breve.